Star versus as forças do mal tem muitos erros, e o que as pessoas mais falam é sobre os seus relacionamentos e principalmente sobre Star. Porém, de todas essas coisas ruins que tem Star versus as forças do mal, tem um que simplesmente vai além de qualquer outra coisa do desenho. Honestamente, eu consigo lidar com os relacionamentos, mas se fosse para dizer o maior problema, o verdadeiro problema de Star versus as forças do mal, é justamente a Cabeça Pônei. E não sei porque nunca vi ninguém criticando essa personagem, como se todos coletivamente decidiram ignorar a presença dessa personagem, que pra ser sincero, é uma verdadeira dor de cabeça. E não, isso não é apenas uma brincadeira com seu nome peculiar, é uma constatação dolorosa da sua existência dentro do desenho. Se há um elemento que se distancia de qualquer tentativa de coerência, desenvolvimento emocional ou até mesmo humor funcional, é essa criatura que não dá nem pra descrever, já que uma descrição dela seria literalmente o seu nome. Cabeça Pônei é o tipo de personagem que te faz questionar o motivo pelo qual alguém em uma sala de roteiristas, provavelmente pagos para criar figuras carismáticas, decidiu colocá-la no papel, e pior, em vários episódios. Desde que ela apareceu, a sua função narrativa parece ser gritar coisas sem sentido, atrapalhar a protagonista, agir com um narcisismo patológico e, quanto muito, causar vergonha alheia. Isso quando não está diretamente prejudicando a jornada da Star Butterfly, que, convenhamos, já tem problemas o suficiente sem precisar carregar essa amiga tóxica na mochila emocional. Vamos ser honestos, ela é o equivalente a uma amiga que te levaria para lugares perigosos, pegaria seu celular sem pedir, mandaria mensagem para a pessoa que você gosta e depois agiria como se estivesse te fazendo um favor. Nesse nível de inconveniência. Ela é barulhenta, egocêntrica, superficial e tudo isso envolto numa estética que tenta se passar por uma fada cool dos anos 2000, mas falha miseravelmente. A proposta do desenho sempre foi misturar aventura, magia e amadurecimento emocional, mas cada vez que a Cabeça de Pônei aparece, parece que o roteiro está batendo a cabeça contra uma parede de glitter. E aqui entra um ponto delicado, que nesse caso é o seu papel como melhor amiga. Porque, veja bem, normalmente a melhor amiga da protagonista tem uma função fundamental, seja para aconselhar, questionar ou até mesmo trair. Mas Cabeça Pônei não faz nada disso. Ela é a epítome da estagnação. Em 4 temporadas, não há crescimento, nenhuma mudança, nenhum momento de vulnerabilidade real, apenas a repetição cansativa do mesmo comportamento. Não quero nem falar do episódio em que ela perde o chifre, porque é simplesmente horrível. Poderia sim acontecer algo ali, mas não seria na última temporada, que teria um episódio de desenvolvimento. E também o desenho já estabeleceu esse papel dela, que, pra ser sincero, eu nem sei pra que serve. Em vários episódios, Star se encontra em situações emocionais complexas, com dilemas internos, inseguranças, mudanças importantes, mas aí tá lá a Cabeça de Pônei, interrompendo tudo com uma piada fora de hora, ou pior, distraindo a personagem principal de seu próprio arco narrativo. Ela consegue não só não ajudar, ela atrapalha, e muito. E o mais frustrante de tudo é que, na teoria, ela tinha potencial. A ideia de uma personagem que é literalmente uma cabeça pônei voadora poderia ter sido usada para criar um contraste interessante, uma figura que parece fútil, mas esconde inseguranças profundas. Isso é básico de roteiro, subverter a expectativa, mas não, o que recebemos foi exatamente o que parecia à primeira vista, e por tempo demais. É um desperdício criativo, e mais do que isso, é um erro de tom, porque enquanto outros personagens como Marco, Star ou até mesmo o Tom passam por mudanças palpáveis, Cabeça Pônei é uma ilha de inocência voluntário, num mar de personagens que estão tentando ao menos amadurecer. A própria Star, mesmo com a sua imperatividade, ela evolui. Ela ser bastante impulsiva foi uma crítica que fiz da primeira temporada, mas nas últimas 2 temporadas deu pra ver que ela deu uma acalmada. Ela mesma percebe que não pode mais ser uma criança, precisa ser uma rainha. Já a Cabeça Pônei parece só mais uma paródia mal escrita que alguém esqueceu de apagar do roteiro. Você começa a se perguntar por que ela tá aqui. Quem está se beneficiando com a sua presença? Os roteiristas? O público? A própria Star? Sinceramente, nenhum desses. E pior, há momentos em que a trama perde tempo com ela, enquanto poderia estar explorando personagens muito mais interessantes. É o equivalente a estar lendo um livro envolvente, e de repente ter que parar para ouvir um áudio de 10 minutos de alguém reclamando de coisas que ninguém perguntou. E aí entramos na questão de fundo, o ambiente familiar da Cabeça Pônei. Porque se formos tentar, ao menos por um segundo, buscar uma razão para tanto comportamento irritante, talvez encontremos uma resposta nas entrelinhas. O pai dela é um desastre ambulante, um hedonista irresponsável que claramente não sabe ser um adulto funcional, que é outra coisa ruim desse desenho. Todos os pais são inúteis. Quer dizer, temos o sapo musculoso, ele é da hora. De qualquer forma, parece que ela não tem uma mãe,
e se ela foi mencionada, bem, eu não me lembro. Mas isso nos leva a uma possibilidade interessante. Embora não redima a personagem, talvez explique. Crescer num lar emocionalmente disfuncional, sem figura materna e com um pai que acha que criar uma filha é dar festas e deixá-la fazer o que quiser, pode muito bem ter moldado uma personalidade vazia, carente de atenção e sem qualquer senso de empatia. Nesse sentido, a cabeça pônei não é só irritante, é o produto de uma negligência emocional crônica. Ela se tornou aquilo que achava que precisava ser para ser amada, barulhenta, chamativa, extravagante e totalmente vazia por dentro. Tanto que vemos isso no resto das irmãs, cada uma mais estranha que a outra. Mas convenhamos, por mais que a psicologia ajude a entender, não justifica a quantidade de tempo de tela que ela recebe. Porque não vou mentir, daria para desenvolver isso de forma mais séria, mas a proposta era ser ridículo, então nem vou prolongar muito. Mas o fato dela ser assim, eu te garanto que muita gente desistiu de ver o desenho por causa dela. Ainda mais com a Star da primeira temporada, que era bem irritante. Eu até vi algumas pessoas falando que deixaram de ver logo nos primeiros episódios, e faz total sentido. O humor já é caótico, mas com a cabeça pônei, vira histeria sem contexto. Não é só que ela não ajuda, é porque ela atrapalha. E isso importa, porque numa série que está tentando falar de crescimento, escolhas difíceis, relações amorosas complexas, ter um personagem que parece ter saído de um piloto de desenho cancelado é um desserviço. É como ter um alarme de carro tocando durante uma cena dramática. Ninguém iria conseguir prestar atenção no que realmente importa. Resumidamente, Cabeça Pônei é um dos maiores erros de Star versus as Forças do Mal. Uma personagem que não serve de espelho, não desafia, não evolui e pior, não se diverte. A sua função parece ser apenas a de existir e fazer a audiência se perguntar o porquê disso. E quanto mais a série avança, mais claro fica que ela não é só um problema de roteiro, ela é um problema estrutural. Ela representa uma falha de planejamento, uma decisão criativa que não foi revista nem questionada. Parece que alguém na produção decidiu que ela era engraçada e carismática o suficiente para continuar aparecendo, sem jamais ouvir o eco do silêncio desconfortável que ela provoca na audiência. E talvez ela de fato seja o que o desenho merece. As pessoas reclamam tanto de Star versus as Forças do Mal que talvez sim, ela seja o que o desenho realmente merece. E por que isso importa tanto? Porque Star versus as Forças do Mal é uma série que, quando quer, tenta ser profunda, tenta explorar sentimentos reais, dores adolescentes, responsabilidades mágicas, traumas familiares, mas toda vez que tenta equilibrar isso com a comédia da Cabeça Pônei, tropeça em si mesma. É como tentar misturar Shakespeare com TikTok. O resultado é desconexo, incoerente e meio vergonhoso. No fundo, o que é triste é perceber o que poderia ter sido. Com um pequeno ajuste, um pouco de empatia ou um arco de crescimento minimamente bem escrito, ela poderia ter se tornado um personagem mais adorável, ou pelo menos não irritante. Poderia ser uma anti-heroína divertida, alguém que aprende com os erros, que esconde uma história trágica por trás da maquiagem colorida, mas não. Ficamos com o rascunho, com o esboço, com a piada repetida demais. Então se alguém me falar que apertou no botão 2x quando ela aparecia em tela, saiba que eu vou te entender, até porque você só está preservando a sua sanidade. E no final, talvez o maior feitiço que Star poderia ter lançado seria o de apagar a Cabeça Pônei do roteiro. Isso sim seria uma magia útil. E sabe o que é o mais irônico? É que a Cabeça Pônei é o oposto de tudo que o desenho tenta ensinar. Enquanto Star aprende sobre responsabilidade, Marco aprende a lidar com a dor, Tom aprende sobre controle emocional, a Cabeça Pônei segue como um símbolo da imaturidade constante, do escapismo pelo ego, da fuga completa de qualquer consequência. Ela não é só irritante, ela é antitemática, contradiz a mensagem da própria narrativa. No fim das contas, eu não exijo perfeição, exijo coerência, e tudo que a Cabeça Pônei não é, é coerente.